Good morning, everyone. Welcome to our second recorded class. Today's subject is past perfect continuous. So, in the last class, we saw past perfect simple. Today, it's kind of different. It's still past perfect, but we're going to have some differences. So, how do you use it, teacher? How can I use it? It's used to show that something is started and continued up until another event took place. Ok? Ou seja, ele é usado para mostrar algo que começou e continuou até outro evento, outra ação na frase, em mais lugar. Então, no caso, é algo que tem um período, é algo que foi contínuo. Por isso que ele também é conhecido como Past Perfect Progressive, porque é progressivo, ele é usado para indicar continuidade. Tudo bem? E por ele indicar justamente essa duração, we have some expressions for 2 minutes, for 1 hour, for 5 weeks. Ou seja, temos um tempo de duração quando a gente for usar o past perfect continuous. Nem sempre vai estar explícito esse tempo na frase, na pergunta. Vale lembrar. Structure of affirmative form. In the structure of the affirmative form of past perfect continuous, we're going to have the subject plus had plus been plus the main verb on the gerund form plus the complement. O subject é o sujeito. O had is the verb have, the past. E o been é o verb to be no particípio ou conjugado no passado perfeito, no past perfect. And here we have some examples using this structure. Jimin had been studying English for a month. O Jimin estava estudando ou esteve estudando inglês por um mês. Então, como a gente pode observar, teve uma duração. Ele esteve estudando, ele estava estudando. Não foi algo acabado, terminado. Ele estava estudando. Namjoon had been practicing for 2 weeks. Namjoon esteve praticando, não tem praticado porque tem seria presente. Ele esteve praticando por 2 semanas. É algo que ele fez no passado, mas que não ficou concluído na sentença. Agora o terceiro exemplo um pouco diferente, the third example. Taeyeon had been dancing when he fell and got an abrasion. O Taeyeon estava dançando quando ele caiu e arrumou um machucado e se machucou. Ele estava ou esteve, algo que ele estava fazendo, no caso aqui não teve um tempo explícito, teve algo que aconteceu após o estar dançando. E o que aconteceu foi ele se machucou. Ele estava dançando quando aconteceu isso. É algo que ele teve fazendo, ou ele tem feito. Mais pra frente eu vou mostrar as diferenças certinho dos modos verbais para vocês. Now I have the structure in a negative form, que vai seguir mais ou menos a forma afirmativa, só com a adição do not, que a gente sabe que também pode ser usado na forma contraída, o hadn't. E vamos para os exemplos. Hobby hadn't been playing tennis for 1 month. O Hobby, ele não tem jogado, ou ele não estava jogando tênis por um mês. Ele não esteve jogando tênis por um mês, ou ele não estava. Jungkook had not been recording for 1 week. Jungkook não estava gravando por uma semana, ou ele não esteve gravando por uma semana. E o Jin had not been cooking when he burned his hand. Que tá dizendo que o Jin, ele não estava cozinhando quando ele queimou a mão dele. Então, quando ele queimou a mão dele, o que ele estava fazendo era outra coisa. Had not been cooking. É uma ação
feita no passado, mais uma vez, só que com período contínuo. Structure for interrogative form. Had plus subject plus been plus the main verb plus the complement. A diferença aqui vai ser que o had, o word had, vai vir antes do sujeito, before the subject. Quick example: had Yoongi been feeling headache during this week? O Yoongi esteve sentindo dor de cabeça durante essa semana? Ou seja, duração, o during está representando duração, por mais que não seja for 2 weeks, for a month. Ele esteve sentindo durante esta semana? E também a gente não vai encontrar só um jeito de perguntar alguma coisa no past perfect continuous. Tem outros jeitos. Já que fala de duração, o que que a gente tem com duração? O how long. How long? How long Jean had been cooking? Por quanto tempo Jean esteve cozinhando? How long had Jean had been cooking when he got burned? Por quanto tempo Jean esteve cozinhando quando ele se queimou? Ou o que o que Yoongi esteve fazendo, o que Yoongi estava fazendo quando alguma coisa aconteceu. E aí é que diferencia o past perfect do past perfect continuous. O past perfect simple, ele vai descrever ações que ocorreram no passado, uma até a outra, porém ambas terminadas, enquanto o past perfect continuous vai enfatizar a continuidade das ações, que é a tecla que eu tô batendo, que é para vocês não ficarem com dúvida. Por isso que a aula tá sendo bastante em português, porque eu lembro que quando eu aprendi isso aqui, eu dei 3 tipos de bug. Então eu quero que fique de maneira bem clara para vocês isso. Na estrutura, quando vocês olharem para a frase, vocês saberem diferenciar. No past perfect, a gente sempre vai ter o had mais o verbo principal no particípio. Enquanto no past perfect continuous, a gente vai ter a presença do been e o verbo principal vai estar no gerúndio, justamente porque esse gerúndio vai representar essa progressão, essa continuidade da ação que está acontecendo na frase. Espero que todo mundo tenha entendido, que tenha ficado de maneira bem fácil de compreender. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês não estiverem conseguindo diferenciar, vocês podem comentar, podem avisar que a gente vai tirar essas dúvidas. Então, para finalizar, para esclarecer, teacher, por que que eu não posso usar para dizer algo que estava acontecendo, um was, um did? Porque normalmente o did, o simple past, é algo que finalizou. Aqui não, aqui a gente vai ter algo que apesar de estar no passado e não no presente, porque pode confundir com o present continuous, que no caso a gente vai ter o have been, I have been doing, eu tenho feito alguma coisa, I have been done, é algo que você está fazendo ainda no present. Já no past perfect continuous é algo que você estava fazendo. E aqui é algo que você fez, had done. Tudo que está no particípio foi feito. Então, no past perfect simple, algo que foi feito. Past perfect continuous, algo que está no passado, mas inacabado, prestes a acabar, talvez. E é assim que você vai diferenciar, tanto pela estrutura da frase, quanto pelo sentido em si. Sempre que você vê essa estrutura do past perfect simple, é algo que já aconteceu. E por isso a necessidade de existir um past perfect continuous, porque nem toda ação que você quer descrever foi algo ocorrido, mas algo que estava ocorrendo. Tudo bem? So, see you next week. Thank you. Bye bye.